Evaldo está chegando, acabei de ter contato com ele aqui pelo telefone, né? Minha assessora para assuntos aleatórios, Tassiana Castelo Branco, está ali. Ela acabou de ter contato com ele, ele está entrando, teve um probleminha na conexão, mas já está chegando. Né? Professora Jaciara Marques, né? Jaciara, que é uma empresária aqui de Recife, também faz parte do Rotary Clube Recife Novas Gerações. E Carolyn, a mais nova associada, é essa daí, olha, vai longe. Valber Porto, tríplice fraternal, um abraço para você também, meu irmão, e a todos os irmãos aí espalhados pelo globo terrestre. Me diga qual a sua loja, qual o seu oriente, meu irmão Valber, que está aqui nos prestigiando nesse momento, na live do Rotary Clube Recife Novas Gerações. É bom dizer que o Rotary Clube Recife Novas Gerações, ele foi fundado da iniciativa do Rotary Internacional em busca de aproveitar, né, a juventude. A maioria daqueles que formaram o nosso clube inicialmente faziam parte do Rotaract, né, que é justamente o clube de juventude para jovens entre 18 e 30 anos. E esse clube acabou dando origem a este Rotary, o Rotaract Recife Caxangá, acabou dando origem a este clube de Rotary que já tem mais de 10 anos e vem fazendo trabalho social aí em Recife e em outras cidades, junto com parcerias. Já estivemos presentes na cidade de Caruaru, Gravatá, Vitória de Santo Antão, já fomos a várias partes do estado de Pernambuco e sempre presentes. Hoje, que é um dia especial, é um dia em que tivemos o encerramento pela manhã da Assembleia Distrital de Rotary. Para aqueles que não conhecem, a nossa estrutura é um momento onde as diretorias dos clubes de Rotary são treinados e a partir dali a gente se prepara para o ano rotário, que segue o ano fiscal americano e vai ser o ano, começa no dia 1 de julho. Né? Estamos encerrando a gestão do companheiro governador Avelino Queiroga e vamos iniciar a partir do dia 1 de julho sobre a batuta, sobre a orientação, sobre a liderança do companheiro Emílio Cunha. Ele vai estar com a gente, né, durante todo o ano 2021, ou seja, a partir de 1 de julho até o dia 1 de julho de 2020, até o dia 30 de junho de 2021. Né? Vasconcelos, seja bem-vindo a Vasconcelos, a nossa live. Daqui a pouquinho estaremos com o Evaldo Costa, ex-secretário de comunicação, ex-secretário do estado de Pernambuco, né? Foi secretário dos governos Miguel Arraes, no governo Eduardo Campos, no governo Paulo Câmara, e ele vai estar aqui com a gente para falar um pouquinho, tá certo? Dessa questão tão importante nesse momento difícil da humanidade, que é a pandemia. Então a gente vai falar sobre a importância da comunicação em tempos de Covid-19, em tempos de pandemia, né? E aí você que está chegando agora, bota aí o seu nome, bota de onde você é, diz aí de onde você está assistindo a gente, para que a gente possa estar dando um salve, dando um alô aqui pela live do Rotary Clube Recife Novas Gerações, tá? O Evaldo, cadê ele? Deixa eu ver se eu acho ele já aqui. E aí, enquanto o Evaldo não chega, né, vamos aproveitar e vamos aí falar um pouquinho da gente, né, falar um pouquinho sobre o Rotary Internacional. Dentro do Rotary Internacional, nós temos uma instituição chamada Fundação Rotária, que mais ou menos é como se fosse o nosso banco, o banco do Rotary Internacional, que financia os nossos projetos. Olha aí, o Evaldo acabou de chegar, né? Deixa eu chamar ele aqui. Evaldo tá vindo. Mas como eu estava dizendo, Evaldo Costa, né? E aí, tudo bem? Grande Evaldo, tudo bom? Eu estava aqui dizendo ao pessoal, falando um pouquinho do nosso Rotary, falando um pouquinho da Fundação Rotária, que é o nosso banco, né? É mais ou menos para onde os rotarianos do mundo inteiro fazem doações. E a partir dali eles acabam organizando os projetos pelo mundo afora. Inclusive aqui na cidade do Recife a gente tem um projeto muito importante, que é um ônibus que faz transplantes de córnea, né, pelo Instituto Altino Ventura, e aquele ônibus também foi obra do Rotary Clube, se não me engano, o Rotary Clube Recife,
né, trouxe aquele ônibus para Pernambuco. E aí, hoje a gente está aqui, né, em nome do Rotary Clube Recife Novas Gerações. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Evaldo, pela sua presença, né, pela sua disponibilidade. Na hora que a gente falou, eu disse, estou dentro, bota meu nome aí, vamos fazer a nossa live, para a gente ouvir um pouquinho da sua sapiência, né, que você possa dividir um pouquinho da sua experiência. Você que eu já falei aqui já do seu currículo, né, assim, já expus ao pessoal que você é uma pessoa que tem larga experiência nessa área. Você começou lá na Companhia Editora de Pernambuco, na CEP, né? Você já foi secretário de imprensa dos governos Miguel Arraes, do governo Eduardo Campos, saudoso Eduardo Campos, foi secretário recentemente de comunicação do governo Paulo Câmara e esteve também no Arquivo Público Estadual, que é um órgão dos mais importantes que eu considero, que guarda a nossa memória, né? guarda aquilo que é mais importante na humanidade, que é a memória, porque sem essa memória nós não seríamos nada. E nesse momento, que é um momento extremamente difícil para a humanidade, aonde a gente tem que ficar encarcerado, de certa forma, em casa, evitando ao máximo estar indo para a rua, né? A gente queria que você pudesse nos falar um pouquinho sobre o papel do comunicador, né? A importância que se tem nesse momento dessa área da humanidade que é a comunicação, tá? Então, a palavra é sua, Evaldo Costa, você pode aí se apresentar, pode falar. Vamos ouvi-lo. Meu querido amigo André, muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite, porque a gente não se vê há alguns meses. Eu estou em cárcere privado voluntário desde o dia 16 de março, muito pouco saí de casa nesses dias, e, claro, a gente não tem tido a oportunidade de se ver e se falar, essa é uma das razões. A outra é a oportunidade de falar sobre comunicação e de interagir com o Rotary, com rotarianos, que são uma instituição universal, uma instituição extremamente importante, uma instituição que se estrutura em torno da solidariedade, da cooperação, do envolvimento das pessoas, de sair de si para olhar para o outro, para cuidar do outro. Não tem nada que nós precisamos mais de ter em mente nesse momento da história da humanidade do que isso, desse valor que é a empatia, que é se colocar no lugar do outro, de que é pensar dentro do sapato dos outros, que é pensar em ajudar, porque talvez nunca tenha tido tanta gente, pelo menos no passado recente, nos últimos 50 anos, não houve um momento em que as pessoas, que houvesse tanta gente precisando de uma mão, de um abrigo, de um abraço, de um prato de comida, de coisas básicas e simples. Em 50 anos, acho que desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, ou vamos dizer assim, desde que as feridas mais abertas, maiores, mais amplas da Segunda Guerra Mundial foram cicatrizadas, de lá para cá, não houve um momento em que a humanidade estivesse tão vulnerável, onde houvesse tanta gente vulnerável, tanta gente necessitada do olhar do outro, de solidariedade, de um pensamento. Eu acho que a humanidade é, em geral, boa. As pessoas são... A maldade, o egoísmo existem, são inerentes ao ser humano. Mas isso é a minoria. A maioria estatística das pessoas, e todas as pessoas, na maior parte do tempo delas, são generosas. Portanto, a maior parte delas se enquadram na missão do Rotary e outras instituições congêneres que têm esse papel. Então, para mim, é uma honra e um privilégio ter sido convidado para participar disso. A sua pergunta objeto, sim, eu queria cumprimentar todo mundo que está acompanhando. Eu vi muita gente que eu conheço e respeito e admiro. Então, saúdo e agradeço. Espero que aproveitem, que seja proveitoso, sejam proveitosos esses momentos que nós vamos ter aqui. Entrando objetivamente na conversa sobre o papel da comunicação, nós estamos falando de uma epidemia. Epidemias, todos os problemas de saúde pública dessa natureza, o primeiro remédio é a comunicação. O primeiro remédio numa epidemia, em qualquer crise coletiva, não sei nem se é epidemia, o primeiro remédio em qualquer crise coletiva é comunicação. É informação confiável, ordenada, que busca a coesão social,
e que busca e que constrói unidade de propósito para as pessoas envolvidas nesse acontecimento. Então, depois dos remédios, depois vem os outros remédios. Mas primeiro as pessoas precisam saber qual é o remédio. Primeiro as pessoas precisam saber como devem se comportar no meio dessa situação. Primeiro as pessoas têm que saber qual o comportamento, em quem confiar, em quem ficar perto e de quem se afastar. Então, a comunicação é de extrema importância. A comunicação lato sensu, porque todos somos comunicadores, todo mundo se comunica, o médico, o secretário de saúde, vamos dizer, dentro de um avião, um paciente passa mal, o comissário de bordo grita, tem um médico a bordo. Né? Então, dependendo da velocidade, da compreensão que aquela pessoa tem, do jeito de ele gritar, salvou a vida. E depois o médico que chega lá perto e que afasta os outros, que as pessoas saem de perto. Isso tudo é comunicação. Então, a primeira... nós todos somos comunicação, então precisamos. Quem está à frente, quem está na gestão da crise, tem que ter uma compreensão do papel da comunicação. Todo comitê gestor de crise tem que ter um lugar cativo para os especialistas em comunicação, que vão orientar nesses critérios da comunicação. E os profissionais de comunicação, mais ainda. Nós estamos vendo hoje a nova mídia, os blogs, as redes sociais, jogando um papel importante, e a mídia tradicional jogando um papel importantíssimo na divulgação, na distribuição das informações, na distribuição das políticas, das orientações, por exemplo, para que as pessoas fiquem em casa, porque o remédio para a pandemia, qualquer tratamento para a epidemia, fora o que é hospitalar, primeiro, isolamento social. As pessoas têm que ser convencidas de que ficando em casa, elas retardam a curva de contágio e deixam de impactar as unidades hospitalares. Segundo, coesão social. Todo mundo junto se ajudar, se orientar para que os comportamentos desejáveis sejam dominantes. E terceiro, a vacinação. E a vacinação depende da comunicação, das pessoas saberem onde tem vacina, quando, quem pode tomar, de que modo pode tomar. De maneira que a comunicação é o primeiro item em qualquer enfrentamento de crise, mais ainda uma crise epidemiológica como essa que estamos vivendo, que é global e que a gente tem que estar sintonizado. Todo dia eu vejo a CNN, porque eu estou vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, porque ou nós estamos na frente ou nós estamos atrás deles. E nós temos que pautar nossa conduta em cima da experiência vivida. O que deu certo, o que não deu certo, o que precisamos fazer e o que não podemos fazer de jeito nenhum. Então, em síntese, era essa primeira observação que eu queria fazer sobre a importância da comunicação. A comunicação como dever de todos nós, dos gestores, de qualquer gestor, e a comunicação cuidadosamente planejada e executada pelos profissionais de comunicação, a serviço do governo, das áreas de saúde do governo e a serviço dos meios de comunicação. Evaldo, na verdade, eu conversava com um amigo meu, né? Eu sou biólogo por formação, e nós ouvimos uma comparação muito forte com a gripe espanhola, que foi uma gripe que levou 3 anos para passar pelo mundo. Né? E então a gente justamente comentava a importância e a velocidade da comunicação para ajudar na superação desse momento. Né? Porque alguns disseram, mas a gripe espanhola passou 3 anos. E aí dizia, não, mas veja, a gente não tinha naquele momento, né? O pessoal levava 1 semana para receber uma carta, 1 mês, às vezes até, de um lado ao outro do mundo. E aí, hoje, esse papel é fundamental hoje para que a gente possa superá-lo. Mas aí vem o outro lado da moeda, né? Vem a desinformação. Né? Como é, você como comunicador, você como jornalista, como é que a gente pode, talvez, evitar essa desinformação? Ou seja, como é que a gente pode aí adquirir filtros, né, para se proteger dessas famosas, que hoje está muito na moda falar em fake news, mas eu não queria usar esse termo para não
talvez lembrar a partidarização do processo, mas é isso mesmo, é a notícia falsa, né? Aquela que induz ao erro. Como é que a gente evita isso? Para onde a gente deve seguir, Evaldo? Veja, eu só vou recuperando o que você falou a respeito da gripe espanhola, e eu iria mais atrás ainda, outra pandemia global, que foi a do cólera morbus, de 1855, 1856. Essa foi, porra, absurdamente mais. Morreram 37 mil pessoas no Brasil, e a população no Brasil era 9 milhões de habitantes. Você que é bom de matemática vai fazer uma continha e vai ver que se você atualizasse esses dados hoje, transformasse numa regra de 3, transformasse esses 9 milhões em 210 milhões, transformava esses 37 mil em 700 mil pessoas. Então, e essa aí, ela correu o mundo todo, essa pandemia, em 4, 5, 6 anos. Porque, do mesmo jeito que a doença andava mais lentamente, do mesmo jeito que a comunicação andava mais lentamente, a doença andava mais lentamente, mas andava, porque ela ia pelo mar. A doença ia pelo mar, não havia os deslocamentos aéreos de hoje. Essa é a grande diferença e que aproxima essas 3 grandes pandemias da história da humanidade, que é o fato de que essa é instantânea. Então, ela aconteceu na China, numa província da China, em dezembro, e em fevereiro estava no mundo todo. Em fevereiro estava no mundo todo, chegou. Eu vi uma matéria sobre como ela chegou na Alemanha. E na Alemanha eles foram para o DNA e descreveram todo o roteiro da epidemia. Uma executiva alemã, trabalhava num banco alemão, esteve na China, esteve em Wuhan, e no primeiro dia de trabalho dela, ela fez uma reunião com 8 pessoas, passando informações. Na hora do almoço, ela trocou um sal com uma pessoa que estava sentada de costa para ela no restaurante da empresa. O cara pediu sal a ela deu sal para o cara, pronto. Ela foi a primeira pessoa que chegou na Alemanha e o segundo foi o que pegou o sal. E ali eles retrataram o caminho todo da epidemia, e por isso que a Alemanha foi um dos países da Europa menos afetado pela doença, porque eles fizeram testagem em massa, eles isolaram as pessoas que podiam contaminar, eles identificaram o caminho, eles seguiram as pistas, eles usaram o conhecimento científico. A Alemanha, o governo alemão, a sociedade alemã, usou todo o conhecimento científico disponível para segurar. Você vê a França, a Espanha e a Itália, que foram os países europeus que mais sofreram, a Suécia, que é um país rico, nórdico, e que escolheu um caminho errado, todos sofreram muito, e a Alemanha foi extremamente dura, extremamente rigorosa, extremamente oportuna no tempo. Porque só segura no tempo. Sabe qual é a diferença entre Los Angeles, entre a Califórnia e Nova York? Mais ou menos o mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo potencial econômico, mas a curva da Califórnia foi muito mais larga e um arco muito mais baixo. Por quê? Uma semana de diferença. Foi uma semana entre a atitude de promover o isolamento social do governo da Califórnia e do governo da Alemanha. Eles vão ter problemas. A Califórnia hoje é um dos últimos lugares dos Estados Unidos onde a contaminação ainda cresce, mas espraiado, né? É uma colina muito baixa. Enquanto Nova York foi um lugar onde rapidamente, talvez Nova York muito mais adensado, a mesma população, mas mais junta, e houve uma semana de diferença entre agir e não agir, de dúvida, de vacilação. E aí, o que é isso? Comunicação. Comunicação. A comunicação convincente que chegou ao centro do poder e a capacidade que o centro do poder teve de levar a informação aos setores secundários que deveriam ser coordenados para conter, para tomar as providências o mais urgentes, o mais rigorosas, o mais credíveis possível. Porque uma coisa eu te digo, André, achava melhor, sabe, ter essa doença aí, achava melhor que tu tomasse cuidado. Isso é uma coisa.
A outra coisa é o seguinte: vou te pegar pelo braço, André, você não vai me perguntar nada. Eu vou trancar na sua casa, botar o cadeado por fora e você vai ficar lá. Essa é outra conversa. Qual é a diferença? Não, tem gente, não, eu tenho meu direito de ir e vir. Conversa de direito de ir e vir. Você deve, certamente, aqui que as pessoas estão assistindo, deve ter visto o filme Eu Sou a Lenda. Você já viu o Sim. filme? Will Smith. Você lembra o começo de Eu Sou a Lenda, como é, né? Sim, As sim. pessoas tentando fugir de Manhattan e o exército atira, derruba os helicópteros. Porque Matou, inclusive, a esposa do protagonista. porque o cara é o seguinte, eu não estou ali. Eu não estou ali, eu não tenho o direito de contaminar outras pessoas eu tenho o direito de vir até onde meu direito não suprime o direito do outro. Isso é a velha máxima, né? O Meu direito direito coletivo, né? termina, o meu direito termina onde começa o seu. Então, eu não tenho o direito de ir e vir se eu vou levar a doença para matar outras pessoas que têm o direito de não sofrer essa doença. Então, as autoridades têm que ser eficazes na comunicação, clara, direta. Os meios de comunicação têm que ajudar com muita força, porque é a velocidade hoje. Sim, do mesmo jeito que a doença chegou em 12 horas de voo de Berlim para Pequim, a doença vem em 12 horas. 12 horas a doença saiu da China para a Alemanha e já estava lá, e já estava no Recife, já estava no mundo inteiro instantaneamente, porque a China é a economia que mais irradia no mundo. Né? Esse celular que nós estamos aí, o seu e o meu, essa tela de cristal líquido veio da China. Os respiradores tão disputados e tão importantes para atender os pacientes com insuficiência respiratória, eles são eletrônicos, o componente eletrônico que governa aquele só é patente chinesa e é um componente chinês. E uma das coisas, ele não existe em prateleira em quantidade suficiente. Faltou respirador em Nova York. O governo do estado tinha o dinheiro, mas não tinha em prateleira, não tinha para comprar, porque aquele componente é caro e é patente e é vendido. Enfim, a comunicação, toda epidemiologia é uma ciência de comunicação. Epidemiologia é uma ciência, consiste em coletar dados, interpretar dados e extrair orientações e transformar essas orientações em mensagens convincentes para proteger as pessoas. A epidemiologia é um ramo da comunicação. Bom, Evaldo, mas aí vamos lá. Eu sou uma pessoa leiga, digamos. Eu não tenho Eu muito, também. eu não tenho muito crivo. Não, estou dizendo assim, em comunicação, eu não tenho muito crivo. E Certo. hoje a informação ela está na nossa cara. Por mais que você não queira, você abre o Facebook, você abre o Instagram, você abre qualquer site da internet, a informação está lá. Né? E aí, como é que eu posso Sim. evitar a informação falsa? Entendi. Né? Qual é o filtro que eu posso dar a isso? Assim? Em quem confiar nessa hora? Você, como comunicador, você diria em quem confiar? Certo. Eu esqueci dessa pergunta, porque eu tinha que dizer aquilo que era um complemento da primeira parte. Esqueci de responder esse lado de questão, saudando minha amiga Lúcia Mandu, que está aí acompanhando, minha colega no tempo do JC. Lúcia, tudo bem, querida? Prazer te ver. Prazer te ver, não. Ler seu nome e saber que você está aí conectado com a gente. Olha só, nós tivemos um problema grande no Brasil. E aí não vou partidarizar, embora eu tenha posição política, eu não vou transformar a minha posição política nenhuma. Mas nós tivemos um grave problema epidemiológico no Brasil com essa questão da comunicação, que foi uma disputa de versões entre duas correntes da política. Havia uma corrente hegemônica, numericamente, que eram os governos das 27 unidades da federação e da maior parte dos municípios, querendo que as pessoas ficassem em casa, e havia uma orientação do governo central, do governo federal, que dizia que não era para ficar em casa. Então, você precisa ter clareza. Comunicação é clareza. As pessoas precisam saber como se orientar e em quem confiar. Se todo mundo, se aquela mensagem que eu lhe disse, aquela diferença, ele dizer, André, ó, eu acho que tu devia se proteger, ficando em casa. É uma coisa. Outra coisa que, André, ficar em casa ou não ficar em casa é questão de vida ou morte. E aí uma terceira versão é o seguinte, esse negócio de ficar em casa é besteira, você tem que ir para a rua.
não só dizer, como dar exemplo de fator complicador. E o terceiro fator complicador é a indústria de fake news. Quer dizer, gente ou que faz por motivos políticos, ou que faz por diversão, espalhar notícia falsa. Notícia falsa nada mais é do que mentira. As mentiras com um pequeno percentual de verdade, né? Porque as mentiras mais perigosas são as meias verdades. Essas são as mais perigosas. Então, isso complicou ainda mais. Como é que se cura fake news? É credibilidade, marca. Eu só repasso um post depois de verificar a procedência. Procedência a gente vê. Até que me prove o contrário, as grandes organizações noticiosas, elas têm um mínimo cuidado, elas erram. São feitas por seres humanos. Elas têm procedimentos falhos, porque elas estão fragilizadas. Todas as empresas estão fragilizadas, as empresas de comunicação mais ainda. Então, os processos de checagem não são tão confiáveis como no tempo que eu trabalhei no Correio Brasiliense em Brasília, que era um jornal regional e que tinha 300 pessoas dentro de uma redação. Hoje, dentro do Correio Brasiliense, não tem 60. Então, isso houve uma perda. Mas essas grandes marcas ainda são mais confiáveis que qualquer outro direcionador de informação que você nunca ouviu falar. Primeiro critério é credibilidade. Isso não vai mudar. Antigamente, a comunicação existe antes do jornalismo, né? A comunicação existiu. Existia o cordel, existia o trovador que ia de porta em porta cantando as histórias, as versões. Então, sempre existia. E tem pessoas que eram mais críveis e as pessoas que você devia confiar mais do que outras. Pela história dela, pelos erros que cometeu, pela informação errada que passou. Então, não existem duas soluções. A solução número 1 é veja de onde veio. Se chega um card que não diz onde é a fonte, ou se dá uma fonte que é algo que você nunca ouviu falar, não passe adiante. Mesmo que você acredite, deixe que aquele engano fique com você por algum tempo. Quando você joga esse engano para frente, você complica a vida das pessoas. Porque fake news mata. Informação errada mata. Informação distorcida leva pessoas à morte. Imagina que eu digo aqui, Tapacurá estourou. Tem gente pulando de prédio, tem gente saindo a 200 km por hora pela rua. Informação falsa mata. Só a verdade, aí como diz a Bíblia, como dizem os cristãos, só a verdade liberta. Só a verdade, o conhecimento pleno da verdade orienta e nos faz navegar nessa vida com segurança. Bom, então, você falando aí, eu cheguei à conclusão que nós então vivemos 3 crises no Brasil, né? Nós estamos vivendo uma crise da pandemia, Sim. A crise econômica, que é acarretada, Sim. E uma crise na comunicação, Sim. Que é realmente o que você já mostrou aí. Por causa de uma disputa de versões. Que eu tenho a minha escolha, mas me abstenho de, nesse foro, defendê-la, mas é uma disputa de versões. Tem uma corrente que é hegemônica e majoritária, que acha que é de um jeito, e uma corrente que não é majoritária e que acha de um jeito. Essa disputa de versões mata. Se lembra daquela história que se dizia, quando a gente era criança, que o menino brincava no rio, pulava no rio e gritava: socorro, estou me afogando. Aí, quando as pessoas iam salvá-lo, ele saía rindo e dizia que era mentira. Todo mundo sabe disso, né? Aí, um dia, ele estava morrendo mesmo, teve uma cãibra, ele estava morrendo mesmo, ele começou a gritar: socorro, estou me afogando. Aos amigos, aquele palhaço de novo, querendo fazer pegadinha com a gente. Ele morreu. Então, informação falsa mata, é letal. Nós temos essas crises, sim. Nós temos, você comentando aí, eu lembrava que eu morei a maior parte da minha vida em Gravatá, né, apesar de ser nascido na cidade do Rio de Janeiro, e você falando aí, Tapacorá estourou e tal. Eu lembro de uma época quando a gente foi acometido de enchente, e nós passamos uma semana preparando a mudança, porque todo dia o pessoal dizia: eita, Belo Jardim estourou, o Rio Pujuca vai lavar a cidade. E nós ficávamos sempre naquela, né, expectativa, até que um dia, eu lembro como se fosse ontem, era uma sexta-feira, minha mãe olhou e disse: olha,
vindo ou não vindo, as coisas estão embaladas, nós vamos mudar. Pegamos um carro emprestado do vizinho, que era uma caminhonete, fomos até as 3 horas da manhã fazendo mudança. E naquele dia eu lembro que muitas pessoas, e veja como é que era a questão da desinformação, algumas pessoas na rua olharam para minha mãe e disseram, olha doida, para onde vai, para que essa agonia, tá vendo que não é necessário? E eu no outro dia fui trabalhar num rally, que eu trabalhava com rally na época. Lá no rally chegavam as informações. A casa que eu morei deu mais de 1,5 metro de água dentro. E na TV, na TV local aqui, né, lá de Caruaru, passou aquele mesmo rapaz que disse, doida, para que tá lardeando? Ele gritava isso no meio da rua. Tirando as coisas, já as coisas inundadas e ele carregando as coisas na cabeça. Então, realmente, eu acho que todos nós temos que ter uma grande responsabilidade, né? Tem um ditado que eu dizer, né? Eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que as pessoas entendem. Mas eu acho que agora a gente tem que redobrar o nosso cuidado e não só ser responsável pelo que a gente diz, mas também estar no lugar daquele do que a gente entende. Porque Né? quando a gente diz algo, quando eu digo A e você entende B, eu tenho que examinar se a minha dicção tá boa, né? Sim. Mas, bom, e aí, Evaldo, essa pandemia nos trouxe uma realidade digital. Né? Ela fez com que a gente passasse, por exemplo, no Rotary, a gente vivia tendo várias discussões de como inovar as reuniões e como as reuniões serem feitas de maneira mais dinâmica e às vezes até de maneira digital. E essa maneira era muito criticada por alguns rotarianos. Né? E de repente a gente caiu no meio de um momento que o clube que não se reúne digitalmente não está se reunindo. A gente acaba fazendo essa reunião digital. E isso também acaba sendo levado aí para N outras áreas. Né? Para todas. E aí a Tarciana, né, minha irmã de barriga, fez aqui uma pergunta que eu achei muito pertinente para essa questão desse momento. Né? Com essa ascensão bombástica da mídia digital, como é que você vê, né, o futuro das... Eu vou além da pergunta da Tarciana. A Tarciana falou dos jornais impressos. Mas eu vou falar de todas as mídias impressas. Né? Das revistas, dos jornais, né? Desses folhetos que são impressos. Como é que você vê isso? Certo. Olha só. Para mim é muito simples, porque é o seguinte, eu vejo o seguinte, aí, o papel como conduto, como suporte para a informação, tem 400 anos. Gutenberg inventou a máquina de tipo móvel em quase 1600, e a Bíblia, que era copiada uma a uma, e um copista fazia uma Bíblia em 3 anos, ele passou a fazer, depois de Gutenberg, passou a fazer 300 Bíblias por ano. Só ele, Gutenberg, fazia 300 Bíblias por ano. Inclusive, existe uma Bíblia dessa na Biblioteca de Nova York. Tem na Biblioteca Nacional e tem na Nova York. Existia 2 na Biblioteca Nacional e uma foi roubada. Então, ele passou a fazer 300 por ano. Era uma revolução. Imagina, você tinha um copista que fazia uma a cada 3 anos, você passou a fazer 300 por ano. Então, o papel, como jornal, como suporte para a notícia, eu vejo aí 1.600, a partir de 1.600, mas muito pouco. Em grande escala, 1.700, 1.800, por aí. Mas a escrita existe há 3.000 anos. Então, há 3.000 anos existe jornalismo, existe comunicação. A mudança o que eu quero dizer é o seguinte, que a mudança a Bíblia existia antes de Gutenberg. Era feita pelo copista. Levava 3 anos, mas existia. Então, é o seguinte, o que eu quero dizer é que a comunicação se acelera com o tempo. Mas não importa o suporte. Essas grandes marcas vão sobreviver quando não houver mais cliente, porque tudo é questão de clientela, de mercado. Eu sou menos adepto do papel do que deveria ser como homem da minha geração. Porque quando eu entrei no jornalismo impresso em 1979, foi o melhor ano da história do jornalismo impresso, onde, somadas as tiragens dos jornais do mundo inteiro, foram as maiores tiragens de todos os tempos, se deu ali entre 79 e 89. As maiores tiragens de 99, todos os tempos da mídia impressa. Então, o que muda quando você deixa de botar informação no tijolinho que os assírios faziam, quando passou para o papel? Muda
a velocidade, a quantidade de gente que vai ter acesso àquela informação. Mas a essência é a mesma. Então, o jornalismo vive hoje talvez o melhor momento da história de novo. Não o papel, mas o jornalismo. Nunca se consumiu tanta notícia. Todo mundo está com o celular na mão, lendo notícia o tempo todo. Produção de jornalistas. Aí você pergunta para uma pessoa, como é que você lê jornal? A pessoa, não, eu não leio jornal, não leio jornal. Não, como é que você se informa? Pelo Face. Ora, tudo que está no Face foi feito por um jornal, por um mídia, por uma empresa de comunicação, por uma instituição cuja missão é mandar profissionais ir lá para ver como foi, para contar para quem está aqui e não estava lá. Essa é a essência. Qual é a essência do jornalismo? É meio. É alguém que fica entre o que acontece e quem precisa saber que aconteceu. Profissionalmente, não, eu ia passando na rua e vi um desastre. Isso não é jornalismo. Você é testemunha, você é fonte. Jornalismo é alguém profissionalmente preparado, treinado, habilitado para ir lá ver como foi e para contar quem precisa saber que aquilo aconteceu. Isso nunca vai acabar. Isso sempre existiu e sempre vai existir. O papel é um suporte. A gente podia voltar para o pergaminho. No pergaminho era uma pele de carneiro que o cara escrevia, fixava a informação. Se recuar mais no tempo ainda, as pinturas rupestres nas paredes das cavernas era o jornalismo. Quem fazia aqueles desenhos da parede da caverna não era qualquer um, não. Era alguém dentro da comunidade que tinha uma habilidade e tinha um mandato para botar aquele desenho ali, que significava tem inimigo, teve caça, choveu, teve enchente, tem bicho, tem fera, tem água. Aquilo são signos que dão informação que eram socialmente necessárias para a comunidade que produziu naquela época. A mesma coisa vai acontecer hoje. Estamos aqui, vivendo um grande momento. Como eu comentei no começo, fazia um tempo que a gente não se via, e nós estamos vendo aqui. Eu quase posso tocar em você, tão perto estamos, nos ouvindo, mais até do que numa reunião, num café, com 5, 6 pessoas Sim. brigando para pegar a palavra. Saudosas reuniões no café, diga-se passagem, né? Mas quer saber o seguinte... amigo Breno Campos está sumindo, inclusive, tem que pegar aquele cabra, viu? Essencialmente, na essência não muda muito, não. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é uma definição axiológica. Física, né? Porque existe uma indústria da informação e da comunicação. Simplesmente porque eu não posso estar em Washington e Brasília e Recife ao mesmo tempo. Eu tenho que estar no Recife, eu tenho que estar no lugar. E como é que eu sei o que aconteceu nesses lugares, que é importante, que eu preciso saber o que aconteceu lá? É para isso que existe uma indústria que treina e capacita pessoas para saber como é que tira. Porque não é qualquer um, não. Por exemplo, se eu chegar e mandar uma pessoa qualquer agora e lá, ele não sabe nem entrar, não é verdade? Não sabe nem entrar, não sabe perguntar, não sabe entre os milhões de coisas que acontecem, os zilhões de dados disponíveis, aqueles que fazem um sentido, que você produz um relato que é útil para um público-alvo. Tudo consiste em identificar um público-alvo, identificar a necessidade de informação e ter a qualificação técnica, a habilidade para buscar essa informação. Então, se for no papel, se for no pele de carneiro, se for num tijolo, ou se for num celular, como nós estamos vendo agora, não muda muita coisa, não. Tá bom. Evaldo, inclusive um dos nossos companheiros aí fez um comentário, né, que para esse momento a nossa prova quádrupla, ela se aplica muito bem. Né? O que é a prova quádrupla? Na verdade, é um lema que o Rotary Club traz desde 1917, se eu não me engano, que ele diz que qualquer atitude que nós vamos ter como rotarianos, sempre primeiro a gente tem que fazer 4 perguntas. A primeira delas, se é verdade, né? Se o que a gente está dizendo é verdade. Se o que a gente está dizendo é justo, ou seja, não basta apenas ser a verdade, isso tem que ser uma coisa justa, né? Se vai criar boa vontade, né, e melhores amizades, porque mesmo ela sendo verdade, sendo justa, se não for criar, né, boa vontade e melhores amizades, não deve ser dita, e se vai ser benéfico para todos os interessados. Então, acho que se a gente parar realmente para pontuar, para ver essa questão da prova quádrupla, ela se aplica
Evaldo, eu vou agora já Eu começar só queria a me dizer, despedir. fazer um comentário sobre isso, porque é Não, o seguinte, eu vou passar a palavra para você, Diego. porque Porque assim, a gente ética, tá... dentro disso tudo aí tem embutido um negócio chamado ética. Sim, sim. Isso tudo resume o bem, né? Porque é a mesma coisa que o cara diz assim, então, olha, os bancos vão quebrar amanhã. Se eu inventar, mesmo que seja verdade, se eu disser isso, eu quebro os bancos muito mais do que eles iriam quebrar se eu não dissesse. Então, para quê? Pronto, é isso. Evaldo, você tem aí... Primeiramente, eu quero lhe agradecer, né? Pela disponibilidade, mais uma vez, de estar aqui para fazer esse bate-papo, para conversar com a gente, para doar o seu tempo ao Rotary Clube Novas Gerações e a mais de 30, 40 pessoas que passaram por aqui, né? Porque o número ali fica entre 15 e 16, mas é porque entra um, sai outro, entra um, sai outro. Eu E aí a sei, é gente um fluxo contínuo. tem um fluxo ali. Mas, assim, agradecer a você por toda essa sua disponibilidade, por abrir esse momento, porque, na verdade, essa foi a primeira de muitas outras lives que o Rotary Recife Novas Gerações vai fazer com os temas mais diversos, mais variados. Ora, a gente vai estar falando de Rotary Clube com rotarianos, que tem uma história, com tudo isso, mas também vamos falar de temas atuais. E você é um quase rotariano, não pense que eu me esqueci, né? Você sabe que está aprovado. É só dizer que quero ir que a gente lhe dá posse, agora virtualmente, né? E você tem aí 3 minutos para fazer suas conclusões, porque senão o Instagram é que vai derrubar a gente, que é só 1 hora de live. Tá Tá certo. bom? Olha, muito obrigado pela oportunidade, André. Queria agradecer. Queria, como dizer, renovar e reforçar o meu, a minha visão do papel dos Rotaries, o papel dos clubes de serviço, o papel de todas as fraternidades que têm o propósito de fazer o bem, de ajudar as pessoas. Então, todas as pessoas que se integram, como você, como os seus irmãos, nisso, já são louváveis e elogiáveis somente de fazer parte disso. Então, eu agradeço a oportunidade de contribuir minimamente. Eu sou uma pessoa muito de opinião. Eu espero que não tenha chocado ninguém, desagradado ninguém, mas é porque tudo que eu acredito mesmo. E eu só falo sobre o que eu acredito e só falo com essa ênfase, com essa firmeza que são minhas características, que às vezes tem gente que acha chato, mas é como eu sou. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição para ser chamado de outras vezes. Olha, uma pessoa só pode lhe chamar de chato se ela não gostar de um argumento autêntico, né? E eu sempre digo isso, eu acho que a opinião é mais do que importante ser dada, mesmo que ela seja contrária à minha, né? Eu acho que a gente tem perdido muito disso, a gente precisa ter mais essa propriedade Isso. da gente poder debater ideias e não pessoas, e chegar a denominadores comuns. Isso. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Né? Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, todos aqueles que estiveram com a gente. Né? E um grande beijo no seu coração, que é enorme, que eu sei que é enorme, que sempre faz esse trabalho, né? E a todos que estiveram com a gente. Então, pessoal, Valeu. Evaldo, um grande abraço, até mais. Até mais, gente. Obrigado. Bom, pessoal, é isso aí. Tivemos a nossa primeira live do Rotary Recife Novas Gerações, né? Hoje falando sobre pandemia. E daí agora, nos próximos sábados, a gente vai começar a falar sobre outras coisas. Vamos falar um pouquinho sobre nossa instituição, vamos falar sobre as nossas atividades, vamos falar sobre o mundo, que é nele que a gente vive. Tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê.